Aqui está toda a direção do hospital, a direção administrativa, a diretora de enfermagem e o diretor clínico, o professor Félix, representando a reitoria do Unifeso. E eu vou tentar esclarecer o motivo, né, da paralisação, que acontecerá no dia 9, para que a nossa população fique, né, esclarecida e entenda que esse movimento é a favor da população. Desde 2012, a instituição começou a negociação do novo contrato para o biênio 2013 e 2014 de prestação de serviços. Foi uma discussão bastante longa, intensa, arrastada, até que o contrato foi fechado, foi pactuado na realidade. E por um valor que, naquele momento, a instituição admitiu receber a menos do que deveria, que não era a proposta que o hospital queria. A proposta do hospital era uma proposta maior do que foi pactuado, mas a instituição admitiu, por conta da responsabilidade social que tem com essa população e por conta de ser um hospital-escola, onde a gente tem que estar inserido no SUS e temos responsabilidade com nossos estudantes e com a família deles que os colocaram aqui. Então, em função disso, desde janeiro, nós estamos cumprindo as metas pactuadas, tanto físicas, né, as metas quantitativas de procedimentos que o hospital tem que fazer, a nível de ambulatório, consultas e exames, a nível de internação, né, e de todo o atendimento, do pronto atendimento, da referência ao trauma e à gestante. E quando foi em janeiro, nós fomos surpreendidos, porque à medida que o mês de janeiro ele é pago em fevereiro, até o final do último dia do mês, E isso era o que constava no contrato de 2010, 2011, porque a gente estava sem contrato até então. Passou-se a ter atrasos sucessivos desses pagamentos, né? Aquilo que deveria ser pago até o último dia de fevereiro, parte era pago e parte era pago no início de março. E isso começou num crescente. Em abril para maio, essa situação se agravou, tendo em vista que não só o incentivo que é pago com a verba própria do município, que era esse que vinha se atrasando, que é chamado incentivo de qualificação à gestão e otimização do SUS, esse incentivo ele é pago com a verba própria do município. E uma parte do contrato, a sua maior parte do contrato, ela vem das verbas federais, dos repasses federais, que entram fundo a fundo e são repassadas para os seus prestadores. Muito nos preocupou, até a março, a gente estava entendendo a dificuldade que o gestor tem, por conta do seu orçamento estreito também. A gente sabe que o município passa, né, por momentos difíceis, e por conta disso a gente entendeu que esse atraso que estava acontecendo, ele iria findar, ele iria se organizar pela virada do ano. Mas não foi o que aconteceu. Em abril para maio, nós começamos a ter atrasos também, não só da verba própria do município, mas da verba também que vem do governo federal. Essa verba, ela é uma verba chamada carimbada, uma verba com destino certo. Ele vem para a saúde e ele vem para pagamento dos seus prestadores, né? É a verba que a gente chama de média e alta complexidade, para os procedimentos de média e para os procedimentos de alta complexidade. Então, assim, isso nos deixou bastante preocupados, porque, assim, é uma verba que entra por volta do dia 5 e dia 6 na prefeitura, né? E que a gente entende que, à medida que ela já está ali, e ela já está disponível, por que não repassar para o seu prestador, já que ele está trabalhando, né, e cumprindo com suas obrigações contratuais? Mas o que aconteceu? É um efeito cascata. À medida que o repasse não chega a tempo, nós também, a instituição FES, o Hospital das Clínicas, não consegue honrar com seus compromissos nos prazos devidos, né? Quando foi em julho, e nós tivemos, né, esse atraso da média e alta complexidade, que é um repasse federal, nós, na tentativa, mais uma vez, de diálogo, de negociação, fomos ao senhor prefeito, ao gabinete do prefeito, de toda a direção do hospital, mais a nossa reitora, a professora Verônica, doutor Luiz Eduardo, que é o diretor-geral da FESO,
Mas o prefeito, nesse momento, nos atendeu muito bem, muito solícito, chamou a procuradora do município e chamou o secretário de Fazenda para entender o que estava acontecendo naquele momento. Então, assim, isso foi feito agora, em julho. Não divulgamos isso para ninguém, porque a gente entendia que havia espaço para negociação. E o prefeito nos pediu, não façam um movimento, não parem, eu me comprometo, isso não vai mais acontecer, vai haver uma regularização de todos os pagamentos e vocês vão estar recebendo em dia. E a gente confiou nisso, né? Até porque é o cargo máximo desse município, né? E a gente confia no poder público. E aí, qual a nossa surpresa, né? Porque isso foi dia 18 de julho, a entrega do documento. A nossa surpresa foi que o pagamento de julho não entrou na data prevista como havia sido acordado. E para os senhores ficarem cientes, o nosso contrato, né, que é esse contrato que eu falei, 2013-2014, ele só foi apresentado e votado e aprovado no Conselho Municipal de Saúde de Teresópolis em agosto. Ele ainda não está assinado, porque ficou aprovado e ficou os hospitais serem chamados para fazer assinatura. Não temos ainda um contrato assinado. E neste novo contrato que foi aprovado no Conselho Municipal de Saúde, ficou definido que os pagamentos seriam a verba que é do governo federal, ela tem que ser repassada ao hospital 10 dias úteis após o recebimento pela prefeitura. E até o dia 30 do mês, a verba que é própria do município. Então, nós estávamos esperando que isso fosse acontecer, até porque já tínhamos, né, entregue um ofício ao prefeito. E isso não aconteceu. Então, assim, nós não recebemos, depois desse prazo que entrou a verba aqui no município, não recebemos no dia 30 de agosto, nem o que era do governo federal e nem o que era a verba própria do município. Virou um mês de agosto sem nenhuma receita entrar no hospital. Então, todos os nossos funcionários sabem que o problema não é da instituição, o problema é do gestor público. Se essa receita não vem da gestão pública, a instituição não tem como estar honrando com todos os seus compromissos. Não é possível isso acontecer. Então, dentro dessa situação, a gente tem tentado acomodar essa situação ao longo desses meses, mas tudo tem limite. Então, tem uma hora que as pessoas falam, não, doutora Rosane, olha só, não dá mais para a gente ficar assim, porque eu não recebia, porque o nosso prestador, o nosso fornecedor não quer mandar o material que eu preciso usar numa cirurgia, e aí a gente começa a colocar em risco a população, e eu não vou colocar em risco a população. Não é uma posição da diretora do hospital, né? Não é a doutora Rosane que está fazendo o movimento, não é a direção do hospital que está fazendo o movimento. O movimento começou a partir das pessoas, dos nossos funcionários, todos os nossos médicos, enfermeiros, funcionários técnico-administrativos, que são pessoas responsáveis, têm um compromisso com essa população e que falaram, não, agora chega, não dá mais para a gente esperar, vamos esperar mais o quê? A gente entregou um documento, se a gente não faz jus à nossa palavra, que a nossa palavra foi, nós vamos parar. Ninguém acreditou. E assim, nós não vamos perder a credibilidade do nosso corpo de funcionários. Então a paralisação do dia 9, ela é uma paralisação para marcar um momento, né? Um momento de insatisfação, de marcar que isso é um desrespeito entre as instituições, né? Isso não pode acontecer. Então, esse movimento ele começa dia 9, eu não sei o dia que ele termina. O dia que ele termina vai depender muito da posição do poder público, porque eu entendo que esse poder público tem que assumir alguns compromissos com a instituição. Um deles é manter os prazos de pagamentos cumpridos, aqueles que estão no contrato. Isso precisa ser, um compromisso, é uma responsabilidade. Precisa assinar o contrato. O contrato não está assinado. Né? Então, assim, precisa honrar o compromisso com a população. Porque a população precisa saber que a paralisação do hospital não é porque o HCT não quer atender a população. Ao contrário, o HCT quer atender sim, mas quer atender bem, quer atender com qualidade. Não quer que falte remédio, não quer que falte material cirúrgico, não quer que falte suprimentos. O HCT não quer isso. Então é por isso que a gente para dia 9. Para o quê? Para todo o ambulatório, para todos os exames, para todas as cirurgias eletivas e para a retaguarda, a UPA. Vamos manter o quê?
o trauma aberto, porque o trauma é um compromisso que nós assumimos e ele vem com pacientes graves, não vamos colocar em risco a vida de ninguém, nós somos pessoas responsáveis. Vamos atender as nossas gestantes, que já estão com um problema grave no município, então elas vão continuar sendo atendidas por nós, né? E vamos criar, construir, ele já está pronto, né? Vamos só organizar um protocolo para a gente avaliar aqueles pacientes que estão na UPA. Aqueles que estão graves, que precisam dos nossos cuidados, vão ter o nosso apoio dentro do hospital. Nós fizemos um movimento anterior, em 2008, e esse protocolo está pronto, só vai ser adaptado à nova realidade. Então, aquelas pessoas que estão na UPA com questões graves, que não podem permanecer na UPA, porque vai ter risco de morte, essa pessoa nós vamos atender. Os demais ficarão na UPA sob a responsabilidade da gestão pública. Eles têm que resolver o que vão fazer. Há 40 anos, muito da saúde de Teresópolis é bancada pela FESO. Eu posso dizer para o senhor que nos últimos 10 anos, a FESO colocou de dinheiro próprio na saúde de Teresópolis mais de 100 milhões de reais. Só que hoje nós estamos vivendo uma realidade muito mais difícil. Nós só temos duas fontes de receita. A receita dos estudantes e a receita do hospital. O estudante está pagando a sua mensalidade também no seu limite, né? E não é justo nós tirarmos do estudante dinheiro para bancar a saúde de Teresópolis, né? Ao longo dos anos, nós temos permanentemente discutido vigorosamente com o poder público uma melhoria nesses contratos. E, a bem da verdade, eu lhe digo que houve essa melhoria em termos percentuais com a ascensão ao poder do nosso atual prefeito. Realmente houve uma melhoria. Porém, para dar alguns números, o hospital nos custa mais de 3 milhões de reais e fechamos um POA, esse contrato anual, de 2 milhões. Nós nos comprometemos já com 1 milhão de reais. Essa é a nossa conta, é a nossa responsabilidade social, é aquilo que a gente partilha com os nossos estudantes. Uma outra coisa também que é importante ser dita aqui para os senhores é que nós precisamos colocar também no nosso orçamento anual uma verba para investimento no hospital. Cada vez que a gente não consegue contratuar uma importância melhor, significa que nós não vamos poder investir no hospital. Investir em quê? Em equipamentos, sim. A saúde, cada dia, exige novos equipamentos, novas atualizações. Nosso estudante, ele precisa tomar conhecimento disso e vivenciar isso. O nosso estudante, como a nossa população, são os nossos maiores objetivos. Depois que a nossa reunião foi feita ontem no hospital, não tinha 5 minutos que a reunião tinha acabado, os telefones já estavam todos tocando que o pagamento ia ser feito. E parte do pagamento foi feita ontem. Se a reunião tivesse acontecido, eu tenho questionando se esse pagamento teria sido feito. Ainda tem um débito de julho. Ainda tem um débito de julho, que ainda não foi pago. Mas parte foi paga ontem. Que nas cidades onde você tem escola de medicina e de enfermagem, os indicadores de saúde do SUS dos municípios são melhores do que cidades semelhantes que não têm escolas. Então, é um privilégio desse município contar com uma instituição de ensino superior, uma fundação que se dedica a um compromisso social, ao envolvimento com a sociedade, né? E a sociedade reconhece isso. A sociedade reconhece. Agora, por parte da gestão, não há esse reconhecimento. A gestão pública desse município há muito que não se reconhece isso. Isso não é uma medida drástica, é uma medida em prol da população. Não dá para a gente ficar tendo atrasos excessivos. O que a gente quer, como o professor Félix falou, como o doutor Laginés está colocando, a gente quer um compromisso assumido com essa população. Cada vez que os atrasos acontecem, cada vez que isso se sustenta dessa forma, a gente começa a perder a qualidade naquilo que a gente faz. Então, assim, até quando a gente vai suportar atrasos?